Martins, que está com a gente por telefone, Rafa, ou presencial? Presencial, ela está no nosso estúdio em Brasília. Luísa, muito obrigado pela presença. A cada momento surge uma notícia. Agora, a informação que obtive foi que a Polícia Federal acabou de publicar uma nota afirmando que houve sim a busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e que na busca e apreensão houve a apreensão de aparelhos celulares em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, obrigado pela presença, Luísa. Oi, boa noite, Leandro. Prazer estar aqui no Arena com vocês. É isso, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que além de ter decretado a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou uma busca e apreensão nos aparelhos celulares do ex-presidente. Então, ele fica em prisão domiciliar, em casa, e não pode usar o celular. Ele, até essa decisão de hoje, Leandro, não havia nenhum impedimento de ele usar o seu telefone. Ele não podia usar as redes sociais, mas não tinha havido uma apreensão do telefone celular do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora a PF, então, informa que cumpriu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A nossa repórter Gabriela Prado já vinha falando disso antes, disse que foi uma busca breve ali, afinal de contas era só isso que tinha para ser cumprido ali pelos agentes da Polícia Federal, e então o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro fica apreendido. Ele não pode, então, usar o seu aparelho, que agora está de posse da PF, e com isso também não pode usar o celular de terceiros, Então ele não pode também, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, usar o telefone, por exemplo, da sua esposa Michele Bolsonaro. O que eu gostaria de falar também, Leandro, e uma apuração aqui das várias repercussões que estão surgindo a respeito dessa decisão que pegou a maioria ali das fontes do Supremo de surpresa, é que essa decisão ela não deve ir, Leandro, ao referendo do colegiado. Ela não deve ser levada para uma confirmação na primeira turma do Supremo. A gente lembra que a decisão que estabeleceu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha que usar a tornozeleira eletrônica, que estava impedido de usar as redes sociais, impedido de fazer contato com embaixadores ou se aproximar das embaixadas, essa decisão foi levada ao referendo da primeira turma e já lá havia uma previsão ali nessa decisão que, em caso de descumprimento de alguma dessas medidas cautelares, Bolsonaro, então, estaria sujeito a uma medida mais grave, que, no caso, poderia ser a prisão preventiva. Então, como isso já estava previsto lá atrás, na avaliação aqui de fontes do Supremo, essa nova decisão ela não precisa ir a referendo do colegiado, no caso a primeira turma, que é a instância competente aí para analisar esses casos, que dizem respeito, que são correlacionados à ação penal que tem Bolsonaro como um dos principais réus, a ação penal que apura então essa suposta tentativa de golpe de Estado que houve no país desde 2021, mas com mais ênfase depois da derrota nas eleições de 2022 e que culminou, tem como ato final, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A gente lembra, Leandro, que o ministro Alexandre de Moraes já havia detectado um descumprimento por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro quando o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, publicou um vídeo em que Bolsonaro mostrava a tornozeleira, se dizia humilhado por aquela medida. Essas imagens foram feitas em uma visita ali do ex-presidente à Câmara dos Deputados. Moraes disse que via um descumprimento, sim, dessa medida cautelar, mas que não ia decretar a prisão preventiva naquele momento, porque havia sido um caso isolado, sem notícias, de qualquer outro descumprimento. Como Bolsonaro, segundo o ministro, reincidiu nesse erro, então houve essa medida agora de prisão domiciliar que pode ser convertida em prisão preventiva caso haja ainda outro descumprimento de alguma outra medida cautelar imposta, Leandro. E Luísa Martins, obrigado, pela sua apuração. Qualquer novidade pode acionar a gente, que a gente retorna com você.